Olá, meus amados. Aqui é a Josi, terapeuta. Estou aqui para continuar a leitura do livro A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. Antes de iniciar a leitura, vamos meditar nas frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Agora vamos tomar uma respiração profunda e iniciar a leitura. Os 7 Cavaleiros Fatais. Uma visita do autor depois da lição 7. A figura a seguir apresenta os 7 cavaleiros fatídicos. Desde o nascimento até a morte, todo ser humano precisa combater esses inimigos. O nosso triunfo na vida será medido, em grande parte, pelo modo de dirigir o combate a esses terríveis cavaleiros. O pior inimigo do homem é aquele que se esconde no seu cérebro. Se pudéssemos nos ver como os outros nos veem, os inimigos que a nossa personalidade abriga poderiam ser descobertos e eliminados. Os 7 inimigos enumerados aqui são os mais comuns e conseguem arremessar milhões de homens e mulheres no fracasso, sem nunca serem descobertos. Analise-se o leitor cuidadosamente e veja a quantos dentre os 7 cavaleiros está dando abrigo. Os 7 cavaleiros, na ordem em que aparecem, chamam-se intolerância, avareza, vingança, egoísmo, suspeita, ciúme e... Olhando para a figura, o leitor dirá naturalmente que se trata de pura imaginação. É verdade que o desenho é imaginário, mas os 7 terríveis cavaleiros são reais. Se tais inimigos cavalgassem livremente em cavalos reais, não seriam tão perigosos, pois poderiam ser cercados e postos fora de combate. Mas andam sem ser vistos na mente humana e o fazem de maneira tão silenciosa e sutil que a maioria das pessoas nem se apercebe da sua presença. Faça o leitor um exame de consciência e veja a quantos dentre os inimigos está dando abrigo. Bem à frente vem o mais perigoso e o mais comum desses cavaleiros. O leitor poderá considerar-se feliz se descobrir esse inimigo e proteger-se dele. Esse cruel guerreiro, a intolerância, tem matado mais pessoas, destruído mais amizades, causado mais miséria, sofrimentos e guerras do que todos os outros 6 males que aparecem na ilustração. Antes de dominar a intolerância, o leitor nunca poderá ser o indivíduo capaz de pensar com exatidão. Esse inimigo da humanidade fecha a mente humana, faz retroceder a razão, a lógica e os fatos. Se o leitor odeia, cujo credo é diferente do seu, pode estar certo de que o mais perigoso dos 7 cavaleiros fatais cavalga ainda no seu espírito. Em seguida, na figura, vemos a vingança e a avareza. Esses 2 males sempre andam lado a lado, encontram-se. Um pode-se ter a certeza de que o outro está perto. A avareza deforma de tal maneira o cérebro do indivíduo que ele desejaria poder construir um muro em torno da terra e conservar o resto da humanidade do lado de fora. É o inimigo que leva o homem a acumular milhões de que não necessita e que nunca poderá gastar. É o inimigo que faz com que o homem tire até a última gota de sangue do seu semelhante. E graças à vingança, que anda sempre ao lado da avareza, o infeliz que abriga no cérebro esses gêmeos cruéis não se satisfazem em arrebatar os bens materiais dos seus semelhantes.
quer destruir também a sua reputação. A vingança é uma espada nua, que não tem punho nem guarda. Saberás usar essa espada de Deus? Pegá-la com firmeza? Quanto mais apertares a lâmina, mais o golpe será mortal. Na tua própria mão fará um talho profundo. É o teu sangue que avermelha o aço. E depois de desfechado o golpe, quando a lâmina das tuas mãos cair, em vez do coração do inimigo, é o teu que lhe servirá de bainha. Se o leitor quiser saber a que ponto são mortíferas a inveja e a avareza, estude a história de todos os homens que pretendem dominar o mundo. Se não quiser, porém, empreender tão ambicioso programa de pesquisa, estude então as pessoas que o cercam, as que tentam ou tentaram fazer seus ninhos à custa dos outros. A avareza e a vingança se postam nas encruzilhadas da vida e atiram na miséria e no fracasso inúmeras pessoas que poderiam trilhar a estrada do triunfo. Assim, deve ser um dos objetivos do leitor, não permitir que eles o assaltem quando se aproximar de uma dessas encruzilhadas. Tanto os indivíduos como as nações declinam rapidamente, logo que a avareza e a inveja se instalam na mente dos que dominam. Portanto, o leitor deve observar-se bem, a fim de ter a certeza de que esses dois inimigos terríveis não estão cavalgando no seu cérebro. Voltem agora a atenção para dois outros gêmeos da destruição, o egoísmo e a suspeita. Observemos que também eles andam lado a lado. Não há esperança de triunfo para a pessoa que sofre de amor próprio demasiado ou de falta de confiança nos outros. Uma vez foi calculado que o maior clube do mundo, o It Can't Be Done Clube do Isso Não É Possível, afirma que existem aproximadamente 99 milhões de membros somente nos Estados Unidos. Se não temos confiança nas outras pessoas, não temos também em nós a semente do triunfo. A suspeita é um germe prolífico. Se consegue germinar, multiplica-se rapidamente até não deixar mais lugar para a confiança. Sem fé, nenhum homem poderá desfrutar um triunfo permanente. Por toda a Bíblia, como um clarão, passa o apelo à fé. Antes que a civilização se perdesse numa corrida louca pelo dinheiro, os homens compreendiam o poder da fé. Porque, na verdade, vos digo, se tiverdes fé, podeis dizer a uma montanha, transporta-te para além, e ela se transportará. Com fé, nada vos será impossível. O autor dessa passagem da Bíblia compreendeu uma grande lei que hoje raras pessoas compreendem. Acreditemos nos outros se quisermos que os outros acreditem em nós. Destruamos a suspeita, do contrário, ela nos destruirá. Se quisermos adquirir poder, cultivemos a fé na humanidade. Onde existe a suspeita, nasce o egoísmo. Vamos nos interessar pelos outros e ficaremos logo tão absorvidos que não teremos tempo para ceder ao egoísmo. Se observarmos os que empregam a cada momento o pronome eu, descobriremos, sem demora, que não tem confiança nos outros. O homem que pode esquecer a si mesmo, quando empenhado em servir os outros, jamais é vítima da suspeita. Estudemos os que nos cercam e veremos que aqueles que nutrem suspeita
e egoísmo raramente conseguem êxito na vida. E enquanto analisar os outros, aproveite o leitor a ocasião para analisar-se também e certificar-se de que não está sendo prejudicado pelo egoísmo e pela suspeita. Na retaguarda desse grupo de cavaleiros fatais, vemos ainda o ciúme e um outro, cujo nome foi omitido de propósito. Cada leitor deste curso deve fazer um exame de consciência e dar ao sétimo inimigo o nome que achar mais conveniente. Alguns o chamarão de desonestidade, outros o chamarão protelação. Alguns terão a coragem de chamá-lo de desejo sexual descontrolado. Põe o leitor o nome que quiser, mas não deixe de nomeá-lo. Talvez a sua imaginação dê um nome adequado a esse cavaleiro do ciúme. Encontrará, talvez, mais facilidade para dar um nome a esse cavaleiro se souber que ele representa uma forma de loucura conhecida como demência precoce. Verá que o ciúme vem logo depois da suspeita. Alguns dos que nos leem dirão que ciúme e suspeita deveriam viajar lado a lado, pois um sempre conduz o outro. O ciúme é a forma mais comum de insanidade. Atinge tanto os homens como as mulheres. Algumas vezes tem uma causa justa, porém a maioria das vezes é injustificado. Esse cavaleiro fatídico é um dos que proporcionam mais casos de divórcio. Dá um trabalho incessante às agências de detetive particulares. Concorre também muito para assassinatos. Desfaz lares, faz viúvas e órfãos, atingindo boas esposas e crianças inocentes. As pessoas que têm no espírito esse terrível cavaleiro jamais sentem tranquilidade. Um casal pode viver perfeitamente feliz, mesmo na pobreza, se não for vítima desse filho da loucura que é o ciúme. Examine-se o leitor cuidadosamente e, se encontrar no seu espírito o mais leve indício dessa moléstia, comece imediatamente a combatê-lo. Um chefe não controla o trabalho de um empregado. É o próprio empregado que o deve controlar, pois é isso que faz alguém triunfar ou fracassar. Desejava saber onde ela está e o que está fazendo agora, que não estou ao seu lado. Começa o ciumento a perguntar a si mesmo. Desejava saber se ele procura outra mulher quando não está junto de mim. Pensa a mulher ciumenta. Quando começarem a ocorrer essas ideias no espírito, consulte imediatamente um psicólogo, pois é mais que provável que estejam sofrendo de uma forma branda de loucura. Dominemos o ciúme antes que eles nos dominem. Terminada esta leitura, reflita o leitor sobre tudo o que leu. A princípio poderá dizer, isso não se aplica a mim. E pode ter razão. Uma pessoa em cada 10 milhões pode dizer isso com razão. Mas não procure o leitor enganar-se. Talvez você faça parte das vítimas. O objetivo deste capítulo é ajudá-lo a ver em que classe se encontra. Se é uma vítima da miséria, do fracasso e da pobreza, em qualquer das suas formas, não tenha dúvida de que descobrirá instalado no seu cérebro um desses inimigos mortais. Não se engane, aqueles que têm tudo o que querem, inclusive felicidade e boa saúde, já afastaram do seu caminho esses 7 cavaleiros. Dentro de um mês, quando tiver tempo, analise cuidadosamente outra vez, voltando a esta parte do livro. Leia-a novamente, e isso poderá levá-lo a descobrir os fatos que o emanciparão de uma horda de inimigos cruéis que talvez vivam agora no seu cérebro, sem o seu conhecimento. Gratidão, meus amados, muita gratidão à vida de todos, muito amor para todos.
Vamos refletir nessa leitura. E até a próxima, meus amados.